Otimização energética ou confiabilidade. Essa fantasia de que é possível unir todas as fontes de energia que o Brasil tem, lá no extremo norte ao extremo sul, extremo leste ao extremo oeste. Quer dizer, não é exatamente uma fantasia, é possível. Nós temos que fazer linhas de transmissão gigantescas, atravessando florestas, cruzando rios, planícies, onde acontecem fenômenos atmosféricos, pode ter vandalismo, pode ter até terremoto, a gente pode vir a ter, deixando grande parte do Brasil, talvez, por causa daquela falha geológica, naquele lugarzinho, sem energia. Eu era diretor de operação da Copel e, a convite de um amigo, que era diretor de operação da Eletrosul, fomos visitar aqui, não sei se é Lapa, essa região aí, um trecho em que duas linhas de 500 mil volts, 500 kV, que vinham de Foz do Areia para Curitiba, tinham sido derrubadas por uma espécie de tornado. Fomos de helicóptero. Quando chegamos na região, parecia que uma motosserra de 2, 3 quilômetros ou 1 quilômetro de diâmetro tinha passado por cima da região. Por sorte, parece que ninguém morava ali, mas as árvores rompidas na base, formando círculos praticamente, quer dizer, o conjunto você via o efeito, até o sentido dos ventos. E as duas linhas de 500 mil volts, construídas para resistir a ventos de até 170 km por hora, se não me engano, parecia uma maçaroca. Durante um espaço de talvez 1 quilômetro, elas estavam embaralhadas, estruturas caídas, tudo arrebentado. Impressionante. Isso foi no início dos anos 90. Quer dizer, nós estamos sujeitos a isso. Como estamos sujeitos a estiagens, a tudo mais. Nós temos que ponderar otimização energética ou qualidade e confiabilidade. Hoje, desde a nossa residência até as grandes fábricas, onde entupidas de máquinas automáticas, robôs e coisas assim, a qualidade da energia é muito importante. E qualquer interrupção pode significar uma tragédia. Eu me lembro quando, em 1973 ou 74, nós visitamos a fábrica de fertilizantes aqui em Araucária, que era da Petrobras na época. O pessoal disse, olha, 2 segundos de falta de energia elétrica aqui significam 72 horas de perda de produção. É óbvio que quando a qualidade da energia piora, certos padrões de indústria mais sofisticadas deixam de se instalar no Brasil ou saem do Brasil. Elas nem falam. Multinacionais, por exemplo, não vão fazer discurso em Brasília. Nós estamos abandonando a ideia da qualidade da energia. Por quê? Porque muitos políticos e empresários acham que tem que baixar a tarifa, Gozado que o ICMS, por exemplo, sobre a energia elétrica, o pessoal não fala, né? E o consumidor comum, na sua continha lá, deveria analisar o impacto do ICMS na tarifa. Mas a energia não é para ser gasta de forma discricionária. Antigamente até existiam patamares, quer dizer, quem gastasse menos de 100 kWh tinha uma tarifa
de 100 a tanto era outra tarifa, e assim sucessivamente, independente de bandeira amarela, vermelha, azul, essas palhaçadas todas. Então era uma forma de se ter uma tarifa social inteligente, sem grande burocracia, sem grande sofisticação, e induzir as pessoas a terem um uso mais inteligente da energia elétrica. Na década de 80, o Brasil parou e sobrou energia elétrica. Aí até inverteu, havia até um programa de eletrotermia estimulando o pessoal a gastar energia elétrica, que o pessoal não sabia o que fazer com tanta usina. Bem, o Brasil, século XXI, pretende ser diferente, dependendo do governo federal. E nem sempre sonha dessa maneira. Então, o que fazer? O importante é que esse debate sobre a energia elétrica não acabe tão cedo. Nós temos visto aí entrevistas, reportagens excelentes. O assunto não se esgota em 15 minutos, ou meia hora, ou 10 horas de entrevista. Ele é muito complexo. Copel tinha desde especialistas em lambari até em telecomunicações. O capricho? Não, porque era necessário. Problema ambiental, a questão das comunicações entre as usinas, pessoal de informática do melhor nível possível. Agora, se você fica espremendo as empresas, ela vai perdendo suas equipes. E nem pode contratar, porque vai pesar na tarifa e numa inflação provocada, no caso recente, em grande parte por uma Copa do Mundo que nós perdemos de 7-1, e uma estiagem monumental, não é estrangulando as empresas que se dedicam a serviços essenciais que nós vamos ultrapassar, ter soluções. É óbvio que nós vamos ter que pagar mais IPTU, mais IPVA, mais impostos, até porque grande parte do dinheiro foi desperdiçado. A Operação Lava Jato está mostrando coisas assim escabrosas em torno da Petrobras. E no setor elétrico criou-se um mercado persa de energia, e em Brasília lobistas de toda a espécie devem estar lá lutando para que as suas áreas de interesse sejam privilegiadas. O povo tem que ser informado. As nossas universidades têm que criar fóruns de debate sobre energia e fugir um pouco daquilo que as ONGs estrangeiras, que governos estrangeiros têm tanto empenho em motivar o nosso povo. Nós abandonamos os temas essenciais para gastar uma energia muito grande em assuntos que são importantes, mas a prioridade não é exatamente essa. Milhões de brasileiros precisam consumir energia elétrica. Qualquer casa popular a mais é um consumidor a mais. Qualquer geladeira distribuída, qualquer confortozinho, por menor que seja, que milhões de brasileiros que vivem hoje nas piores condições possíveis, significa um aumento no consumo de energia elétrica, de gás, água tratada. Essa gente merece conforto que não tem. Precisa ter para sair da indigência. Então, as nossas empresas dedicadas a serviços essenciais têm que ser estimuladas, valorizadas, como já houve época em que isso aconteceu. No início da década de 70, todos os estados, municípios, foram criadas estatais exatamente para isso, para dar um pouco de
responsabilidade, seriedade a uma coisa que faltava ao Brasil, que sempre foi vítima de economistas que colocavam na cabeça do imperador ou do presidente da República que o Brasil seria sempre uma grande senzala, né, a serviço, né, de um povo escravo a serviço das potências imperiais, que nós não teríamos capacidade de desenvolver tecnologia, que nós seríamos um país de atividade secundária. Isso é uma mentira. Tá? Até é bom ver, no caso dos Estados Unidos, quem foi o gênio que criou lá toda a tecnologia em torno do amendoim, por exemplo. Tá? Vamos ver, um filho de escravos, provavelmente africano, que era um gênio e fez isso tudo. Né? O presidente. Então não existe esse negócio de dizer que um povo não pode se desenvolver. Nós podemos. Né? Seja qual for a nossa cor, a nossa religião, coisa assim. Agora, nós precisamos de seriedade, competência e responsabilidade. Né? E menos demagogia e mais atenção por aquilo que de fato pode promover o desenvolvimento do Brasil.